Pare, não role a tela. Você não chegou aqui por acaso. Você não clicou neste vídeo apenas por uma curiosidade passageira. Você chegou aqui porque algo na sua segunda-feira, logo nas primeiras horas da manhã, pediu por uma palavra que ainda não foi dita. Eu sei que você sentiu. Enquanto você abria os olhos e o despertador tocava, houve um peso que não era apenas o sono. Era algo mais denso, algo que parecia puxar a sua alma para baixo antes mesmo de você colocar os pés no chão. Essa sensação de estar sendo observado, esse olhar pesado que parece drenar sua energia sem que ninguém toque em você, tem um nome. E o fato de você estar ouvindo a minha voz agora é o sinal de que o algoritmo, ou o que muitos chamam de sorte, foi apenas o veículo para te entregar o que foi preparado especificamente para o seu momento atual. Você não é louco por sentir que existe uma resistência invisível contra o seu brilho. Você apenas é um escolhido que ainda não entendeu por que a inveja se tornou a sua sombra constante. Sente esse peso nos seus ombros agora? Não é um cansaço físico que um banho ou uma noite de descanso resolvem. É uma exaustão na alma. É aquele sono perturbado, onde você acorda várias vezes, sentindo que sua mente está em um estado de vigília forçada, em um alerta constante, como se estivesse em uma batalha enquanto o mundo ao redor dorme. É a sua alma reagindo ao olhar pesado de quem não suporta ver a luz que você carrega, mesmo que você tente se esconder. E nas suas decisões, como isso tem se manifestado? Você percebeu que caminhos que pareciam abertos e claros começaram a se fechar sem explicação lógica? Projetos que estavam prontos para acontecer travam na última hora. Ideias brilhantes encontram uma resistência muda. Você se vê adiando passos importantes porque, no fundo, sente que se der o próximo passo, o ataque vai dobrar de intensidade. É a sabedoria que parece fugir exatamente no momento em que você mais precisa dela para se defender. Mas onde dói mais é dentro da sua casa. Sabe aquele silêncio tenso que desce sobre a mesa do jantar do nada? Você chega querendo compartilhar uma vitória, querendo celebrar um avanço, e de repente o clima muda. Você percebe o olhar de uma pessoa que você ama, ou de alguém muito próximo, e sente que o seu brilho está incomodando. Há uma descarga de peso emocional que você acaba carregando sem perceber, e esse peso termina sendo descarregado em quem não tem nada a ver com isso. A inveja não vem apenas de estranhos, ela se infiltra nas brechas de quem deveria ser o seu porto seguro. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, vou descrever onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que vai fazer o silêncio finalmente fazer sentido. Segundo, vou te entregar 3 palavras em hebraico que ninguém te ensinou, e quando você ouvir a terceira, vai entender por que você chegou aqui hoje. Terceiro, vou selar 3 nomes sobre você. 3 nomes que vão acompanhar você pelo resto do ano. Se você sair antes do final, sai sem o selamento. E há uma 4ª coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que Salomão deixou registrado para o Filho de Deus, que precisa atravessar esta segunda-feira e os desafios que ela carrega, e que cabe exatamente antes da sua primeira grande decisão do dia. Não é um livro para você estudar por horas. É um instrumento para sustentar o peso da inveja espiritual que tenta consumir o seu destino antes que ele se cumpra. Eu volto a isso. Por enquanto, fica. Imagine uma semente que foi plantada sob um inverno rigoroso. Ela está lá, sob a terra gelada, e tudo o que ela sente é a pressão do solo e a falta de luz. Ela pensa que está morrendo, que o peso da terra é para esmagá-la. Mas esse inverno não é o seu fim. É o tempo em que suas raízes estão se aprofundando para que, quando o despertar chegar, o que você vai colher seja tão grande que ninguém consiga arrancar. Você está nesse estágio de raiz, e a pressão que você sente é o sinal de que o crescimento é inevitável. Antes de eu te entregar essa palavra, preciso que você entenda algo profundo sobre a natureza do que você carrega. O que está acontecendo com você não é um castigo, é uma confirmação de identidade. Se você sente no fundo do seu espírito que esta mensagem foi enviada para o seu endereço hoje, escreva agora, comente presente aqui embaixo. Não é para o canal crescer,
é para o céu registrar que você ouviu o chamado, que você parou e que sua alma está pronta para receber o que vem a seguir. Quando você escreve essa palavra, você está marcando a sua posição no território espiritual. E sobre exatamente isso, sobre esse olhar pesado que você sente, sobre os caminhos que parecem bloqueados por uma força invisível, sobre o silêncio que tenta calar a sua vitória dentro da própria casa, há algo que Salomão deixou registrado. Existe uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum, uma ferramenta que ele preparou para que o brilho do escolhido não seja uma maldição, mas uma proteção. Eu vou te mostrar como usar essa chave mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, por qualquer motivo que a urgência do dia tente criar para te tirar daqui, saiba que esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. O que eu vou te revelar agora sobre os motivos espirituais da inveja é o que dá o peso necessário para a ferramenta operar. Antes de eu te dar a palavra, preciso que você reconheça 5 coisas que estão acontecendo com você agora, neste exato momento, enquanto o dia tenta ganhar velocidade lá fora. Não são previsões para o futuro, são reconhecimentos do que a sua alma já está gritando no presente, mas que você ainda não tinha as ferramentas para nomear. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 dessas marcas, você e eu vamos saber por que você parou aqui nesta segunda-feira e por que o céu interrompeu o seu fluxo de tela. São os sinais de que o seu brilho não é apenas uma característica sua, mas um sinalizador espiritual que a inveja alheia está tentando apagar. O primeiro sinal é o que eu chamo de vigília da alma exausta. Sabe aquele cansaço denso que não sai com o sono, por mais que você durma 10 horas seguidas? Você acorda e sente um peso real, uma pressão na nuca e nos ombros, como se tivesse carregado pedras durante a noite inteira. O que parece ser apenas estresse físico ou fadiga mental é, na verdade, a sua alma reagindo ao olhar pesado de quem te rodeia sem que você perceba. Como a raiz sob o gelo que sente a dureza da terra antes de romper, você está tentando crescer, mas o ambiente espiritual ao seu redor está tentando te congelar com projeções de derrota. Eu declaro agora que esse peso não é seu, e a consequência de ignorar isso é se tornar um prisioneiro da exaustão em um dia em que você deveria ser o protagonista. O segundo sinal é o bloqueio da porta invisível. Você percebeu que decisões que deveriam ser simples e caminhos que estavam abertos começaram a sofrer atrasos absurdos sem explicação lógica? Projetos claros travam na última hora, e pessoas que deveriam te apoiar começam a criar dificuldades mudas. O que parece ser má sorte ou ineficiência é, na verdade, o mecanismo da inveja por contraste operando contra a sua jornada. A sua luz está expondo a paralisia dos outros, e a reação instintiva deles é tentar travar o seu passo para que você não chegue onde eles não têm coragem de caminhar. Se você não reconhecer que essa resistência é um sinal da sua eleição, você vai acabar culpando a sua própria capacidade e recuando exatamente no momento em que deveria avançar com força total. O terceiro sinal é o mais profundo e o que mais machuca o escolhido. É o silêncio do porto inseguro. Sabe aquele silêncio na hora do café que sua esposa parou de quebrar enquanto olha para você, sem dizer nada, apenas observando o seu desgaste? Você chega em casa querendo celebrar uma vitória, mas sente que o clima na mesa mudou instantaneamente, como se o seu sucesso fosse uma afronta. Há uma descarga de peso emocional que você traz da rua e que acaba se manifestando dentro do seu círculo mais íntimo. O que era para ser o seu lugar de repouso se torna um ambiente de tensão fria, onde as palavras são medidas para não ferir egos que deveriam estar te sustentando. A inveja conseguiu infiltrar uma frequência de discórdia no seu refúgio. Se você deixar esse silêncio crescer, a brecha na sua casa se tornará o lugar por onde sua energia vital vai escorrer todos os dias antes de você sair para lutar. E sobre esse silêncio na hora do café que sua esposa parou de quebrar, que você reconheceu agora,
Eu já deixei o instrumento te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome hebraico do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O quarto sinal é a intuição em alerta vermelho. Você tem sentido uma inquietação que não consegue explicar, um estado de alerta constante que te faz checar as coisas 2 vezes, ou sentir que algo está sendo tramado pelas suas costas? O que muitos chamam de ansiedade ou excesso de preocupação é, na verdade, o seu espírito detectando a flecha da inveja antes mesmo de ela ser disparada por quem sorri para você. Você está captando a frequência da traição silenciosa e da torcida contra. Como uma semente que detecta a aproximação da geada antes de ela atingir o solo, sua alma está tentando se proteger. Eu decreto que o seu discernimento será aguçado hoje. Se você ignorar esse aviso interno, vai acabar entregando o seu ouro nas mãos de quem só quer ver o seu deserto aumentar. O quinto sinal, e o mais poderoso de todos, é o peso da coroa oculta. Você reconheceu, no fundo do seu ser, que está sendo chamado para algo muito maior do que a rotina que vive hoje. E é precisamente por isso que a resistência se tornou tão feroz nestas últimas semanas. Você sente que carrega um selamento, um propósito que te diferencia da multidão, mas esse diferencial se tornou um alvo para quem não suporta a ideia da sua ascensão. Você não é atacado pelo que você faz de errado, mas pela autoridade que você carrega quando faz o que é certo. O que parece ser solidão ou exclusão social é, na verdade, um processo divino de separação para o seu despertamento final. Se você não aceitar que é um escolhido, vai passar o resto da vida tentando se diminuir para caber no mundo de quem tem inveja do tamanho do seu destino. Esses 5 sinais que você acabou de reconhecer não são sintomas de um colapso iminente ou de uma fase de má sorte. São sinais claros de despertamento. Você não está quebrando sob a pressão. Você está sendo preparado para romper a casca que te limitava. A dor que você sente é a dor do crescimento acelerado. E o nome do que está despertando em você agora, o nome desse estado espiritual, onde a sua luz se torna um incômodo insuportável para quem vive nas sombras, está guardado em uma única palavra hebraica que tem o poder de recontextualizar cada lágrima que você derramou em silêncio até aqui. Antes de eu te mostrar o instrumento que Salomão deixou para o dia comum, esse mapa que José precisou improvisar no Egito, mas que o rei mais sábio da terra deixou registrado de forma permanente para os que viriam depois. Eu preciso te dar o nome hebraico do que você carrega, porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o seu verdadeiro nome, que é uma palavra no hebraico original que define exatamente o estado em que você vive hoje. Uma palavra que transforma a inveja de uma arma de destruição em uma evidência absoluta da sua eleição diante do céu. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia sobre a sua própria história. E o que vem agora vai te explicar por que tudo aconteceu nesta ordem, exatamente nesta segunda-feira, e por que você não pode mais ignorar o que está nas suas mãos. E carregar essa dúvida sobre o seu verdadeiro nome por mais uma noite, sentindo o peso desse olhar que tenta apagar o seu brilho e drenar a sua força antes mesmo da primeira reunião, não é o que Salomão preparou para você. Ele preparou outra coisa, e essa outra coisa é o que vou te entregar agora. Não é teoria, é instrumento. O código da sabedoria de Salomão é o instrumento que Salomão deixou para o Filho de Deus, que precisa atravessar o dia comum sem perder o que recebeu na intimidade. É o mapa para quem carrega uma luz que o mundo não suporta, mas que o céu não permite que seja escondida. Quando você abre os olhos antes do despertador com um aperto no peito, sentindo a inveja alheia tentando roubar o fôlego da sua segunda-feira, você precisa de uma chave que te coloque em postura antes do peso encontrar a sua manhã. Quando você chega em casa e o silêncio da mesa do jantar descarrega em você o peso que não é seu, você precisa de um instrumento que receba a descarga sem que ela atinja a sua esposa e os seus filhos. Quando você precisa tomar uma decisão de clareza, mas o olhar pesado de quem te rodeia
turva o seu discernimento. Você precisa de uma bússola que lembre você da sua eleição antes de você abrir a boca. E se você está sentindo nesse momento que isso é exatamente o que você precisa, antes mesmo de eu continuar, coloca o polegar agora sobre o link no primeiro comentário fixado. Não clica ainda, só coloca o polegar. Sente o peso da decisão antes de tomar a decisão. Não é um método para fazer mais, é um instrumento para sustentar mais. Ele não treina você, ele cobre você. Ele te mostra onde o ciclo da inveja, por contraste, está atuando dentro do seu círculo profissional e familiar antes que ele vire uma decisão errada que trava o seu destino. Ele interrompe a frequência do ataque invisível antes que ele vire a próxima primeira segunda-feira de manhã, sem resposta e sem ânimo. E a próxima primeira segunda-feira chega antes do que parece. E vem com 2 selos para o seu lar, não para o seu desempenho. O primeiro selo é o ritual do sono do justo. É um áudio. Você não lê, você deita. E o que você ouvia chamado de insônia, hoje vai chamar de vigília não selada. E vai aprender a selar a noite com o nome certo, na ordem certa, na voz certa. O segundo selo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 7 frases curtas, uma para cada manhã da semana. Para você não acordar mais sem identidade, para você atravessar a primeira hora do dia com a postura de quem foi enviado e não com a postura de quem foi atropelado. E essa hesitação que você está sentindo agora não é dúvida sobre o instrumento. É o mecanismo da inveja, por contraste, atuando dentro de você nesse exato momento, fazendo o que ele sempre faz, tentando empurrar você para fechar esta janela e voltar para a segurança do seu deserto espiritual. Você reconhece esse padrão. Foi a hora de orar e o sono chegou. Foi a hora de pegar a Bíblia e o telefone tocou. Foi a hora de quebrar o ciclo e uma urgência falsa apareceu. Hoje ele está vindo de novo, e a hesitação que você está sentindo agora é a confirmação de que você está exatamente no ponto onde a virada acontece. Quem hesita aqui é quem precisa estar aqui. E é justamente por isso que o próximo bloco existe. Você tem 7 dias completos para usar e sentir. 7 dias completos. Se em 7 dias o instrumento não tiver tocado o que precisa ser tocado em você, você devolve, sem pergunta, sem justificativa. E os 2 selos, o ritual e os decretos, ficam com você mesmo se você devolver. São seus, sem condição. Mas eu preciso ser direto contigo. O risco real não é gastar menos que um almoço de quinta na padaria. O risco real é a próxima primeira segunda-feira de manhã chegar e você ainda estar de mãos vazias, com a alma em alerta e sem o código para te defender. Esse é o risco que tem rosto. E é desse rosto que eu preciso falar com você agora. E talvez você esteja se perguntando agora. Algumas perguntas que merecem resposta antes de seguirmos. Será que esse instrumento realmente funciona contra a inveja de pessoas tão próximas como da minha própria casa? Sim, porque ele não ataca a pessoa. Ele sela a brecha por onde a frequência da inveja entrava. Eu preciso ler tudo antes de começar a ver resultados? Não. A chave de 2 minutos foi desenhada para ser aplicada no calor da batalha, antes da porta abrir. E se eu já tentei outras orações e nada mudou, o instrumento não substitui a sua oração. Ele sustenta a sua postura para que a sua oração não seja interrompida pelo cansaço. E ainda assim, se você quer só o guia, ele já é suficiente. Mas a casa completa é com os 3. Várias pessoas aqui no canal, homens e mulheres que vinham acordando com o peso da inveja nos ombros por meses, atravessaram a primeira semana com o instrumento na cabeceira e descreveram a manhã do 8º dia como o primeiro dia em que a luz não doeu ao abrir os olhos. Várias pessoas, gente que via caminhos se fechando sem explicação na hora de decidir, usaram a chave de 2 minutos antes de enfrentar aquela pessoa que torcia contra e descreveram a postura na sala como a autoridade de quem sabe que o trono já está reservado. Vários pais que chegavam em casa descarregando a tensão do dia na mesa do jantar. Usaram os 7 decretos no carro antes de virar a esquina
e descreveram a semana como a primeira em que o silêncio da esposa foi de paz e não de julgamento. Talvez daqui a 3 horas você vai estar deitado na cama de novo, com a alma em alerta e o peito apertado, lembrando que viu este vídeo e ainda assim não estendeu a mão para a sua blindagem. Talvez na próxima primeira segunda-feira de manhã, a manifestação desse ciclo de inveja vai chegar de novo na sua porta e você vai pensar: eu sabia o que era. Eu só não tinha o instrumento na mão. Imagine-se no próximo domingo à noite, vendo sua filha te olhar com estranheza, enquanto você desconta nela o peso que a inveja alheia colocou em você, e você simplesmente não tem o que dizer, porque o código não estava no seu coração. E o dano silencioso da alma exausta continua chegando, com o mesmo despertador, com o mesmo café, com a mesma porta abrindo na próxima primeira segunda-feira. O link está no primeiro comentário fixado para você. Não para todos, para você. Quem precisa atravessar a próxima primeira segunda-feira com o instrumento na mão, clica agora. E quando você fizer isso, quando você abrir esse link, você não está comprando um livro. Você está aceitando um instrumento que Salomão preparou para o seu dia comum. E o que você vai entender a seguir, quando ouvir a palavra hebraica que vem agora, vai mudar a forma como você lê tudo o que aconteceu até aqui. A palavra hebraica que define exatamente o que está acontecendo com você, o nome real desse estado de resistência e brilho que você carrega, é uma palavra curta, mas que carrega o peso de séculos de revelação. A palavra é Bakir. Pronuncia comigo em espírito, Bakir. Significa o escolhido, mas no hebraico original, Bakir descreve muito mais do que um título de honra. Descreve aquele que foi selecionado para uma função específica, um indivíduo que foi provado e considerado precioso. Não é uma escolha aleatória, é uma eleição baseada na capacidade de sustentar a luz em meio às trevas. Quando você ouve essa palavra, você reconhece a vibração dela, porque ela já estava pulsando dentro da sua exaustão. Você sentia que era Bakair, mas o mundo tentava te convencer de que você era apenas uma vítima da sorte ou do acaso. Não é apenas uma tradução de dicionário que você encontra em qualquer lugar. É uma palavra que descreve um estado de existência, uma postura de quem não se curva diante do olhar pesado e um chamado que não pode ser revogado pela inveja alheia. É o nome do selo que faz com que os caminhos se fechem para os outros, mas permaneçam abertos para você, mesmo sob ataque. E quando você assume a sua identidade como Bakair, a inveja, por contraste, deixa de ser uma ameaça para se tornar a prova documental de que o céu colocou a mão sobre a sua cabeça. Você só não tinha o nome, mas a partir de agora, o nome tem você. E sobre essa palavra, sobre esse estado de eleição que te permite atravessar o vale da sombra sem perder o fôlego, está escrito no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa frase não é uma promessa de um futuro distante ou uma poesia para momentos de calmaria. É uma declaração de estado para o escolhido que está no meio da guerra. Quem pode dizer essa frase com a alma deitada em paz, enquanto o despertador ainda não tocou e a segunda-feira lá fora ruge, é quem está sob o nome Bakair. Não é quem se esforça para dormir, é quem está em segurança porque reconhece que a sua proteção não vem da ausência de inimigos, mas da presença da eleição. A paz do Salmo 4, versículo 8, é a assinatura de Deus no contrato de quem foi separado para brilhar. É o descanso de quem sabe que o trono já está reservado. Para você entender como essa sabedoria opera na prática, no calor da inveja que você sente hoje, olhe para José. Ele não era o governador do Egito quando a inveja começou. Ele era apenas um jovem, o filho amado, que recebeu de seu pai uma túnica de várias cores. Aquela túnica era o símbolo visual do seu estado de Bakagir, a marca física de que ele era o escolhido em uma casa cheia de irmãos. Ele não tinha exércitos, não tinha ouro, tinha apenas o brilho da preferência do pai,
e a capacidade de sonhar com o que os outros não podiam ver. O problema de José era concreto e espelha exatamente o que você vive agora. A inveja, por contraste. Os seus próprios irmãos não conseguiam falar com ele pacificamente. Imagine a mesa do jantar na casa de Jacó. O mesmo silêncio tenso que você sente hoje. José sentia há milhares de anos. O brilho da sua túnica expunha a opacidade da alma dos outros. O sucesso dos seus sonhos era uma afronta para quem tinha desistido de sonhar. Ele acordava antes do amanhecer com o peso da rejeição dos seus próprios sangues, sentindo que a sua presença era um incômodo insuportável para quem deveria protegê-lo. Mas o que José recebeu não foi apenas uma fé abstrata de que tudo ficaria bem. Ele recebeu sabedoria aplicada. No fundo daquela cova onde o atiraram, e mais tarde na prisão de Potifar, José operou com um instrumento de identidade. Ele não se tornou um prisioneiro amargurado. Ele se tornou o administrador da sua própria dor. Ele aprendeu a gerir recursos e pessoas no meio da escassez. Ele manteve a postura de Bacair, mesmo quando as roupas de cores lhe foram arrancadas e substituídas por trapos. Ele tinha uma forma específica de processar a informação do ataque antes que ela virasse desespero. A sabedoria dele era operacional. Ele via o ciclo da traição e não respondia com a mesma moeda. Ele usava a sua capacidade de discernimento para se tornar indispensável onde quer que estivesse. Em uma manhã comum no Egito, enquanto cuidava dos presos ou da casa de Potifar, José aplicava o que Salomão mais tarde chamaria de sabedoria para o dia comum. Ele não esperava o milagre cair do céu. Ele construía o caminho do milagre com a sua postura. Ele sabia que o ataque era a prova de que o destino era grande demais para ser ignorado. A virada de José não foi um passe de mágica. Foi o resultado de um ciclo que se quebrou quando a sua identidade foi totalmente selada. Quando ele finalmente ficou diante do faraó, ele não era mais o menino da túnica. Ele era o homem do instrumento. A casa de Potifar mudou, a prisão mudou e, finalmente, o império mudou porque ele não perdeu a sua essência sob a pressão da inveja. A próxima decisão difícil veio com a clareza de quem já tinha treinado o discernimento no escuro da masmorra. E o que José precisou descobrir sozinho, improvisando no silêncio da prisão e na solidão do deserto, Salomão deixou registrado de forma permanente para você. O que o personagem âncora desta história precisou aprender com lágrimas, o rei mais sábio da terra transformou em um código de aplicação imediata. O instrumento que Salomão preparou é o que permite que você não precise passar anos no deserto para entender o que José entendeu. A chave de 2 minutos que está te aguardando no primeiro comentário fixado é a destilação dessa sabedoria que José viveu na pele. Lembra da semente que eu te falei no começo deste vídeo? Aquela que parecia morta sob o gelo do inverno, sentindo a pressão insuportável da terra escura? Esse baquir que você acabou de receber como nome é o selo de proteção da semente. O inverno não é para te matar. É para garantir que nada de fora penetre no seu núcleo, enquanto você se fortalece. E o instrumento que Salomão deixou é a forma de você atravessar esse inverno espiritual sem permitir que a geada da inveja queime o seu broto antes da hora. E há uma quarta coisa que ninguém ainda te disse sobre esse processo. Você agora tem um nome e você já entende a história do seu espelho bíblico. Mas agora eu preciso te entregar 3 coisas fundamentais. O diagnóstico do tipo do seu chamado, os 3 nomes de autoridade que vão atravessar você até o fim deste ano, e as armas de defesa para você não perder no campo de batalha o que acabou de receber aqui na intimidade. Vamos começar pelo tipo do seu chamado, porque nem todo escolhido é atacado da mesma forma. Há uma quarta coisa que você precisa saber agora para não ser pego de surpresa na próxima reunião de amanhã. E há uma quarta coisa que ninguém ainda te disse. E antes de eu selar os 3 nomes sobre você, eu preciso saber em qual tipo de chamado você está. Porque os 3 nomes mudam dependendo do tipo de resistência que você enfrenta lá fora. E o instrumento que Salomão deixou se aplica de forma diferente em cada um desses chamados,
como uma ferramenta que precisa ser ajustada com precisão à mão de quem a carrega no calor da batalha. Não existe uma solução única para todos, porque a inveja, por contraste, ataca de formas específicas cada tipo de brilho que o escolhido carrega. O primeiro tipo é o que eu chamo de o sentinela da revelação obstruída. Você reconhece que é desse tipo se você sente que carrega uma sabedoria profunda, uma clareza que ninguém mais tem, mas parece que as pessoas ao seu redor se tornam surdas ou distraídas quando você tenta falar. É a inveja de frequência. O inimigo sabe que, se a sua palavra for ouvida, o ciclo de estagnação daquelas pessoas será quebrado, e por isso ele tenta abafar a sua voz com o peso do julgamento silencioso. Se você se sente constantemente mudo em ambientes onde deveria estar liderando, este é o sinal de que o seu chamado está sendo alvo de uma obstrução espiritual. A inveja aqui não quer apenas te calar. Ela quer que você desista de ter algo a dizer. O segundo tipo é o forjador de caminhos em terreno árido. Você reconhece se a sua trajetória é marcada por abrir portas onde todos viam apenas muros. Você é o primeiro a empreender, o primeiro a mudar de vida, o primeiro a dar o passo que ninguém teve coragem de dar na sua família. Mas, exatamente por ser o primeiro, a inveja se manifesta como uma força de arrasto constante. É a inveja de velocidade. Para cada passo que você dá para frente, parece que 10 mãos invisíveis tentam te puxar para trás através de atrasos burocráticos, fofocas no trabalho ou projetos que morrem na praia sem explicação. O mecanismo atua tentando te convencer de que o cansaço que você sente é um sinal de que o caminho está errado, quando na verdade é apenas o sinal de que você está rompendo a crosta do deserto para todos os que vêm atrás. O terceiro tipo é o guardião do altar em silêncio. Este é o tipo que sustenta o peso espiritual da casa inteira, enquanto o próprio ambiente doméstico parece se tornar um campo minado. Você é o intercessor invisível, aquele que percebe a brecha antes de todo mundo e tenta fechar a porta. Mas a inveja se infiltra no seu santuário, criando tensões inexplicáveis na hora do café ou silêncios pesados no quarto. Você se sente exausto de proteger quem não entende que você está na linha de frente por eles. Se você sente que o seu lugar de paz se tornou o seu principal ringue de luta e que a sua descarga emocional está acontecendo justamente onde você deveria ser guardado e nutrido, você é o tipo 3. É a inveja de santuário, que tenta destruir o Ba-Ka'ir através do esgotamento dos seus afetos mais caros. E sobre o seu tipo, o céu já tinha selado 3 nomes. 3 nomes que vão atravessar você até o fim deste ano, dando contorno à sua identidade quando o ciclo tentar te dissolver no meio da urgência da sua próxima segunda-feira. Esses nomes não são apenas títulos bonitos, são registros de autoridade que o inimigo reconhece e diante dos quais ele é obrigado a recuar. O primeiro nome é Sentinela da Luz Provada. Você é o sentinela, não aquele que apenas observa passivamente, mas aquele que guarda a luz, mesmo quando a projeção de sombra ao redor é densa e agressiva. O nome que vai te atravessar nos próximos meses é este, o Sentinela da Luz Provada. Você não será apenas escolhido no conforto da teoria. Você será o escolhido que passou pelo fogo do olhar pesado e não se deixou apagar. Você vai sentir a pressão, mas esse nome declara que a sua essência é de uma natureza que a escuridão alheia não tem autoridade para consumir. E quem vai te ensinar a manter essa vigília selada, sem permitir que a sua alma queime no processo, é o instrumento que Salomão deixou registrado para o dia comum. O segundo nome é Portador do Selo da Prosperidade Invisível. Você é o portador, aquele que carrega a promessa de um crescimento exponencial, enquanto o mundo ao redor vê apenas o inverno e a escassez. O nome é o Portador do Selo da Prosperidade Invisível. Você é como a semente Ba-Ka'ir, que está criando raízes indestrutíveis sob a terra gelada da inveja. Enquanto os outros acham que você está estagnado ou que o seu tempo passou,
O selo em você está forjando uma colheita que vai espantar a todos na próxima estação de clareza. Esse nome te lembra que o que é invisível aos olhos invejosos agora é exatamente o que vai sustentar o peso do seu império amanhã. Você só precisa do instrumento que te deu o mapa para não se perder enquanto cresce no escuro do solo. O terceiro nome é Restaurador de brechas no meio do fogo. E você é o restaurador. Não o que conserta os destroços depois que tudo ruiu, mas o que sela a porta enquanto as chamas da discórdia ainda estão altas. O nome é o Restaurador de brechas no meio do fogo. Você recebeu a autoridade para blindar a sua casa e o seu destino contra a descarga de peso emocional que não pertence a você. Você não precisa conquistar essa posição com gritos, discussões ou esforços humanos desgastantes. Ela já é sua por direito de eleição divina. Esse nome é a sua proteção contra o silêncio que tenta amaldiçoar a sua mesa de jantar. Mas você precisa do instrumento diário que te lembre de que você tem a chave na mão para fechar o que o inimigo tentou deixar escancarado. Você está sentindo a intensidade do que está acontecendo agora, não está? Esse aperto que veio no peito quando eu revelei o primeiro nome. Esse calor que subiu pela sua nuca quando eu entreguei o segundo. Isso não é um sinal de ansiedade ou de que algo está errado com a sua fé. Isso é o sinal físico da capacidade absurda que você tem de se transformar agora mesmo. A intensidade do ataque que você sofreu nestes últimos dias é rigorosamente proporcional à capacidade da virada que está disponível para você. Quem sente fraco tem uma virada fraca. Quem sente forte, com a intensidade que você está sentindo nesse momento, tem uma virada que vai abalar as estruturas de todo o ciclo que tentou te calar até aqui. E a sentinela da luz provada que você é, tem uma vulnerabilidade, uma única fissura, que o adversário conhece bem, e que ele planeja usar contra você na próxima vez que o seu brilho incomodar o ambiente. A vulnerabilidade do sentinela é o esgotamento do guarda que tenta vigiar tudo sozinho, sem estar devidamente coberto. É aquele momento de fadiga em que você foca tanto em proteger os seus e o seu trabalho da inveja externa que esquece de selar a sua própria retaguarda espiritual. É no cansaço dessa vigília desprotegida que o ciclo de inveja por contraste entra. Não com uma invasão barulhenta, mas com um sussurro persistente de que talvez seja melhor se esconder para não sofrer mais. E você reconhece esse sussurro porque ele já apareceu na sua última segunda-feira de manhã, antes mesmo de você sair da cama. O que Salomão preparou para você cobrir essa vulnerabilidade e impedir que esse sussurro vire uma derrota não é um estudo teórico complexo. É um ritual aplicado e decretos da manhã desenhados para que você atravessar a sua próxima segunda-feira sem precisar negociar com a exaustão da sua alma. É uma cobertura que recebe o impacto do olhar pesado antes que ele toque a sua identidade de Ba-Ka-Gayer. O código da sabedoria de Salomão está te esperando no primeiro comentário fixado, exatamente onde eu te mostrei. Mas agora, depois que você ouviu o seu tipo de chamado e recebeu os seus 3 nomes de autoridade, ele não chega na sua mão apenas como uma leitura digital. Ele chega como um instrumento de cobertura real, para que o restaurador de brechas não fique de mãos vazias no meio do fogo. E há mais 3 coisas que precisam ser ditas antes de eu te enviar para a colheita, porque o inimigo ainda tem táticas que ele vai tentar usar antes do pôr do sol de hoje. Se um desses 3 nomes que eu revelei agora bateu com mais força no seu espírito, se você sentiu que um deles é o seu escudo exato para os próximos meses, escreve o número aqui embaixo agora. 1, 2 ou 3. Faça disso um ato de reconhecimento da sua nova postura diante do céu e da terra. Mas antes de eu te enviar para a colheita do que o seu brilho vai atrair a partir de agora, há 3 táticas específicas que o adversário vai usar contra os 3 nomes que acabei de te entregar. Ele não quer que você ocupe o trono, ele quer que você questione a legitimidade da sua coroa enquanto ainda está no campo. Ele sabe que se ele não puder apagar a sua luz, ele tentará fazer você acreditar que a sua luz é o motivo do seu sofrimento, forçando você a apagá-la por conta própria. A primeira tática é o veneno da comparação temporal.
O adversário vai soprar no seu ouvido que o seu tempo de Bakagar está atrasado em relação aos outros. Ele vai te mostrar o colega de faculdade que já é diretor, a prima que já tem a família aparentemente perfeita nas redes sociais, ou aquele vizinho que parece prosperar sem esforço algum. Ele vai dizer: se você é o escolhido, por que ainda está lidando com esse peso na nuca e essa exaustão nesta segunda-feira? Ele quer que você meça a sua colheita pela régua de quem não tem raízes. É o mecanismo da inveja, por contraste, agindo para te fazer sentir um impostor, um escolhido de papel que não consegue sair do lugar antes mesmo da sua primeira vitória real da semana. A segunda tática é a tradução venenosa do silêncio. Entre o sim interno que você deu agora e a manifestação física da sua virada lá fora, existe um intervalo de tempo necessário. O adversário vai pegar esse silêncio e te empurrar a interpretá-lo como rejeição divina. Se o telefone não tocar na terça-feira com a notícia que você espera, se o contrato não fechar na quarta, se o olhar da sua esposa continuar pesado na quinta, ele vai sussurrar: viu? Nada mudou. Foi só um vídeo, foi só uma emoção passageira que não sobreviveu ao primeiro problema. Ele quer que você confunda o tempo de maturação da sua semente sob a terra com o abandono do semeador. Ele sabe que o silêncio é o útero do seu próximo milagre e, por isso, ele tenta transformá-lo em uma sepultura para a sua esperança. A terceira tática é o aperto da penúltima hora. O adversário sabe que você está a menos de 24 horas de uma virada concreta, de um rompimento no ciclo da inveja que te travava há meses. E é exatamente agora que ele vai apertar a pressão. Ele vai criar uma urgência falsa, um conflito bobo no trabalho ou uma discussão desnecessária em casa para te esgotar emocionalmente. Ele sabe que se você cansar agora, no último centímetro da maratona, você não terá forças para estender a mão para o instrumento de proteção. É a tática da desistência no limiar. Ele quer que você feche a porta sozinho justamente quando a chave de Salomão já está girando na fechadura para liberar o seu novo tempo. Para cada uma dessas táticas, o céu preparou uma arma específica, um decreto de autoridade que você deve carregar no espírito a partir de agora. A primeira arma é a marca do curso único. Ela anula o veneno da comparação. Quando você a ativa, você reconhece que a sua trajetória não é uma corrida contra os outros, mas uma demarcação de território exclusivo. Eu não corro a corrida dos outros, eu ocupo o território que foi demarcado para os meus pés antes da fundação do mundo. Essa arma te dá a paz de saber que o sucesso alheio não diminui o seu, porque a sua coroa não é disputada, ela é reservada. A segunda arma é o registro do veredito. Ela anula a tradução errada do silêncio. Com ela você lembra que o veredito sobre a sua vitória já foi dado no altar. E o que acontece no tempo humano é apenas a execução da sentença. O silêncio do céu não é a ausência de ação. É a consolidação do meu trono no invisível antes de se tornar visível aos olhos invejosos. Essa arma protege a sua mente contra a dúvida, transformando a espera em uma vigília de autoridade e não de ansiedade. A terceira arma é a resistência do último segundo. Ela anula o aperto da desistência. É a força que te mantém de pé quando todos os sinais externos dizem para você recuar. Minha resistência não é baseada no que eu sinto ou vejo, mas na autoridade inabalável do que eu sou em Deus. Essa arma sela a sua postura no limiar da conquista, garantindo que você não entregue o seu ouro no momento em que o inimigo está prestes a bater em retirada por não suportar mais o seu brilho. E essas três armas, sozinhas, são apenas lembrança na sua mente. Com o código da sabedoria de Salomão, elas viram cobertura real sobre a sua mesa e proteção ativa sobre a sua cama. Reconhecer o ciclo da inveja, por contraste, sem ter o instrumento que Salomão deixou registrado para o dia comum, é como receber o diagnóstico de uma doença sem ter acesso ao tratamento. É acordar diante do problema com clareza, mas sem o remédio na cabeceira para interromper a dor. Quando chegar a próxima segunda-feira de manhã e o peso na nuca tentar te isolar na cama, o ciclo da inveja
vai pedir que você se esconda para não ser atacado. Você precisa do instrumento antes, não depois. Quando a reunião de quarta-feira à tarde começar e o olhar pesado de quem te rodeia pedir que você duvide da sua própria voz, o ciclo vai pedir que você recue e se cale. Você precisa da chave antes, não depois. Quando o jantar de sexta-feira à noite descer em um silêncio tenso e o ciclo pedir que você exploda em frustração contra quem você ama, descarregando o peso do mundo na mesa, você precisa do código antes, não depois. O reconhecimento sem o instrumento te deixa exatamente onde você sempre esteve, sabendo o nome do seu ataque, identificando a tática do inimigo, mas sem a mão firme para bloqueá-la na hora que o gatilho é disparado. E é por isso que existe um último obstáculo, um perigo oculto que nasce dentro do seu próprio coração, que precisa ser nomeado e removido antes de você dizer amém. Existe um obstáculo que vai aparecer entre essa palavra de poder que você acabou de receber e a manifestação dela na sua vida prática. E esse obstáculo não vem de fora, ele não vem do olhar do invejoso, ele vem de dentro de você. É o medo de parecer mal agradecido. É aquele sentimento que surge quando você começa a se blindar, a colocar limites e a usar o instrumento para fechar as brechas. Você sente que, ao proteger o seu brilho e selar a sua casa, está sendo egoísta, frio ou injusto com pessoas que sempre estiveram ali, mesmo que essas pessoas sejam as que mais drenam a sua energia com inveja silenciosa. Você se sente culpado por não querer mais carregar o peso emocional dos outros. Esse medo de parecer mal agradecido é a corrente mais curta do escolhido. Ele te faz aceitar a descarga de inveja como se fosse uma prova de humildade cristã, quando na verdade é apenas a prova de que você ainda teme mais o julgamento dos homens do que a negligência do seu próprio chamado. Você precisa de permissão para ser protegido. Mas antes de eu liberar você para a oração final de selamento, há um último ponto que vai definir se você sai daqui hoje como uma vítima consciente ou como um bacair com o instrumento na mão. Eu quero que você se prepare agora. Fecha os olhos, ou pelo menos desvia a sua atenção da tela por um instante. Coloca a sua mão direita sobre o peito, bem no centro, onde você sente a vibração da sua respiração e o pulsar do seu coração. Respira fundo, sentindo o ar preencher cada espaço dos seus pulmões, e deixa esse ar sair bem devagar, levando com ele a tensão acumulada nos seus ombros. Isso aqui não é mais uma lição ou uma palestra que você ouve por curiosidade. O que estamos fazendo agora é uma oração de selamento, um ato de demarcação de território no mundo espiritual que vai mudar a frequência da sua semana. Sente a palma da sua mão aquecendo o seu peito e reconhece que este momento foi reservado para a sua libertação. Eu te entrego, Senhor, o cansaço denso e invisível que se acumulou na minha alma nesses últimos meses. Esse peso na nuca que eu tentei ignorar, mas que me acompanhou em cada reunião e em cada café da manhã. Entrego a exaustão que não saiu com o sono, a alma que permaneceu em alerta constante enquanto o mundo ao redor dormia, e essa vigília forçada que eu chamei de insônia, mas que agora entendo ser o sintoma de uma alma desprotegida diante do olhar pesado da inveja por contraste. Eu te entrego cada momento em que me senti drenado sem motivo, cada vez que o meu brilho pareceu uma carga pesada demais para carregar sozinho. Eu renuncio agora a esse alerta paralisante que chamei de personalidade ou de excesso de zelo, e aceito o descanso de quem é guardado por um selo que a inveja humana não pode romper. Eu solto esse peso agora no nome de Jesus e permito que a minha alma finalmente respire sem a pressão do solo gelado. Eu declaro agora que eu não vou voltar para o deserto da dúvida e não vou recuar diante da geada que tentou queimar os meus brotos. Eu não vou desistir de ocupar o meu trono apenas 24 horas antes da minha virada real. A pressão insuportável que eu senti nestas últimas semanas, esse aperto no peito e essa resistência que parecia fechar todas as portas, não foram sinais de que eu sou fraco ou de que o meu caminho está errado. Agora eu entendo. Foram sinais de proximidade. Eu estou perto demais do rompimento do ciclo de estagnação
para aceitar a derrota agora. Eu permaneço firme no meu posto, com os pés fincados na autoridade que me foi revelada, sabendo que a próxima segunda-feira de manhã não será mais um encontro com a exaustão, mas o início da minha melhor versão. Eu não negocio mais com o medo de incomodar. Eu aceito o destino de brilhar, mesmo que o meu brilho exponha a sombra de quem não quer caminhar. E eu recebo agora, com a mão sobre o coração, os 3 nomes que foram selados sobre a minha identidade nesta segunda-feira. Eu recebo o nome de Sentinela da Luz Provada, reconhecendo que a minha vigília agora é selada e a minha luz é invencível sob o olhar pesado. Eu recebo o nome de Portador do Selo da Prosperidade Invisível, aceitando que as minhas raízes estão crescendo com uma força que o mundo ainda não pode ver, mas que o trono já reconhece. E eu recebo o nome de Restaurador de Brechas no meio do fogo, assumindo a autoridade para blindar a minha casa, a minha mesa e o meu destino contra qualquer descarga de inveja ou discórdia. Eu não recebo esses nomes para ostentar diante dos homens, mas para lembrar de quem eu sou quando o silêncio tentar me calar. Eu recebo para atravessar o que vem com esses nomes na minha boca, na minha postura e no meu peito, sabendo que Baca Air é o meu selo e a paz do Salmo 4, versículo 8, é a minha garantia de segurança. E antes da voz que vem agora, eu preciso que você ouça uma coisa com toda a clareza do seu espírito. A intensidade do que você passou nos últimos meses, cada lágrima escondida e cada momento de exaustão profunda. Não é prova de que algo está errado com você ou com a sua fé. É a prova documental de que você é exatamente quem você sempre soube que era lá no fundo. Alguém que carrega algo grande, denso e valioso o suficiente para que todo o ciclo de trevas ao seu redor quisesse te calar. Ninguém ataca o que é vazio, ninguém tem inveja do que é opaco. A resistência feroz que você enfrentou é o troféu da sua competência espiritual. É o sinal de que o seu brilho é uma ameaça real ao sistema de estagnação que domina o ambiente onde você está inserido. Você não foi atacado por acaso, em um dia qualquer ou por um erro de percurso. Você foi atacado precisamente no ponto onde a sua identidade de Bacair pretende manifestar-se com a maior força. Se o ataque foi na sua casa, é lá que o seu trono de restaurador está sendo erguido. Se o ataque foi nas suas decisões e na sua prosperidade, é lá que o seu selo de portador vai brilhar com mais intensidade. Quanto mais pesado e cruel foi o ataque, mais perigoso você é para o ciclo de inveja por contraste. A pressão que você sentiu não foi um sinal de que você está quebrando, foi o sinal de que você está chegando. A virada que você tanto buscou está codificada nos próximos parágrafos que o céu vai escrever na sua história. Se isso bate no seu espírito agora, se você sente essa verdade queimando no seu peito enquanto eu falo, escreve aqui embaixo agora: eu recebo a virada. Registre esse compromisso no território físico para que o espiritual tome nota da sua nova postura. Eu te vi. Antes de qualquer pessoa notar o seu desgaste, antes de qualquer um perceber o brilho escondido por trás do seu cansaço, eu te vi. Eu te vi naquela manhã de segunda-feira, exatamente às 5h40 da manhã, quando você acordou antes do despertador com o peito apertado e a alma em alerta, sentindo o peso de uma semana que ainda nem tinha começado. Eu vi quando você colocou os pés no chão gelado, fez o café em silêncio e engoliu o choro para não acordar quem você ama com a sua angústia. Vi cada vez que você manteve a promessa de integridade que fez consigo mesmo quando ninguém saberia se você escolhesse o caminho mais fácil para fugir da pressão. Vi cada oração que você sussurrou no escuro do quarto ou no volante do carro, achando que as palavras morriam no teto. Elas não morreram. Elas chegaram ao meu trono e eu as guardei como tesouros de fidelidade. Você nunca foi esquecido, nem por um segundo de exaustão. Eu nunca te perdi de vista, mesmo quando você se sentiu invisível no meio da multidão que te invejava. Eu nunca fechei o assento na minha mesa. O seu lugar sempre esteve reservado, com o seu nome gravado na cabeceira, esperando apenas o momento em que você estivesse pronto para sustentar o peso da coroa. O caminho de dor e silêncio que você caminhou até aqui termina neste exato momento, neste vídeo
nesta revelação. Você é profundamente amado, com um amor que não depende da sua performance ou da sua força física. Eu vi a sua luta contra o olhar pesado e vi quando você decidiu não descarregar a sua dor na mesa do jantar. Eu estava lá, sustentando a sua mão quando você achou que ia soltar tudo. Você nunca esteve sozinho no deserto da inveja. O que você chamava de abandono nas noites de insônia, eu chamava de formação de caráter de rei. O que você chamava de atraso nos seus projetos mais queridos, eu chamava de afinação fina do seu discernimento, para que você não caísse nas armadilhas do Egito. O que você chamava de derrota nas reuniões, onde o seu brilho foi ignorado, eu chamava de preparação para o governo que vem agora, onde ninguém poderá questionar a sua autoridade. O silêncio que você sentia na sua casa não era a minha ausência. Era o tempo necessário para que as suas raízes de Bacair se aprofundassem tanto que nenhuma tempestade de inveja pudesse te arrancar do lugar de destaque que eu preparei para você. Cada lágrima que regou o seu solo no inverno foi o que garantiu a doçura do fruto que você vai colher nesta estação. Seu nome está gravado na palma das minhas mãos, não como um simples registro de cartório, mas como uma memória viva que eu carrego em cada respiração da minha atenção constante sobre você. E o instrumento que vou colocar nas suas mãos a seguir, essa sabedoria que Salomão deixou registrada, eu já havia designado para você muito antes de você nascer, para que você soubesse como governar o seu dia comum sem ser consumido pela sombra dos outros. Vá em frente, o tempo de se esconder acabou. A cadeira na mesa da abundância é sua por direito de filho, e o orgulho que eu sinto da sua resistência nunca foi retido. Estava apenas esperando o momento em que você pudesse finalmente recebê-lo com o coração aberto, sem discutir se merece ou não, apenas aceitando que o escolhido não é perfeito. Ele é apenas amado e enviado. E agora que você ouviu a minha voz, há uma outra voz que vai tentar falar dentro de você assim que este momento acabar. Uma voz sutil e venenosa que diz: isso tudo foi muito bonito, mas não é para mim. Isso é para alguém que tem uma fé inabalável, para alguém que é disciplinado e que realmente merece um milagre. Eu sou falho demais, estou cansado demais. Eu não sou digno de carregar um instrumento de Salomão. Eu preciso que você ouça isso de mim agora, com a autoridade de quem te conhece desde o ventre. Você tem permissão. Você tem a minha permissão total para receber o que você não conquistou pelo esforço humano. Você tem permissão para ser amado e blindado sem ter que executar cada passo de forma perfeita. Você tem permissão para ocupar a cadeira na mesa da sabedoria sem ter que justificar por que merece estar ali diante de quem te julga. Você tem permissão para deixar morrer hoje, aqui, a versão de você que acreditava que precisava sofrer e se esgotar para ser considerado digno de proteção. O escolhido não é aquele que nunca falha, é aquele que, mesmo falhando, não abre mão da sua identidade de Bacair. Salomão não preparou esse instrumento para quem já se sente pronto e forte. Ele preparou o código para quem está cansado, para quem está no limite da alma exausta e precisa de uma cobertura real. E quem está cansado é você, agora. E é para você que o instrumento foi entregue. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Antes de eu te liberar, eu quero que você caminhe comigo até uma sala que você ainda não viu com os olhos físicos. Não force. Apenas deixe a imagem chegar. Há uma mesa longa, muito longa. A luz vem de algum lugar que você não consegue identificar. Uma luz que não tem uma fonte única, do mesmo jeito que a luz não tem fonte nos sonhos. Há pessoas sentadas a essa mesa. Algumas você amou profundamente e já não estão aqui. Algumas você ainda não conheceu. Algumas você sentiu que conhecia muito antes desta vida. Os rostos não são estranhos para você. Eles parecem família, mesmo aqueles que você ainda não consegue dar um nome. E há uma cadeira perto da cabeceira da mesa. Ela está vazia. O formato exato de você está esculpido nela,
como se a madeira lembrasse do seu corpo antes mesmo de você se sentar. O assento estava esperando por você, guardando o seu lugar, enquanto você atravessava o inverno e o gelo da inveja lá fora. Ninguém mais foi permitido assentar nela. Foi só você. Salomão está sentado à cabeceira. Ele também estava esperando. Você não está criando essa cena na sua mente agora. Você está se lembrando dela. Essa sala existe desde antes de você chegar nesta vida, e a cadeira sempre foi sua por direito de eleição. Não diga amém ainda. Sente nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer aqui. Sinta o selamento dos 3 nomes sobre o seu peito e a autoridade que agora repousa sobre a sua segunda-feira. Deixa o silêncio dessa sala inundar o cansaço que você trouxe até este vídeo. Respira o ar dessa mesa reservada e reconhece que você não é um órfão espiritual. Agora, você pode dizer amém. Aquela mesa que o Pai te devolveu agora há pouco, ela ainda está exposta, e o mundo lá fora ainda não sabe do decreto que foi assinado. Eu quero que você ouça uma coisa antes de fechar este vídeo, porque tem uma frase que o adversário vai sussurrar no seu ouvido nas próximas 3 horas. Vou nomear essa frase agora para você não cair nela. O que foi selado aqui agora vai ser testado no próximo despertar, na sua próxima segunda-feira de manhã. Mas antes da frase, há algo que você precisa receber. E lembre-se da permissão que você recebeu há poucos minutos. Você tem permissão para isso. Você não precisa estar pronto. Você não precisa merecer mais do que merece agora, com todas as suas falhas e o seu cansaço acumulado. Salomão não preparou esse instrumento para quem já chegou ao topo e não sente mais dor. Ele preparou para quem está aqui, no calor da batalha, sentindo o peso do olhar alheio. O código da sabedoria de Salomão está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, com o ritual do sono e os 7 decretos da manhã. Por menos que um café com pão de queijo, porque um restaurador de brechas sem cobertura apodrece na próxima segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a chegada da segunda-feira para te ver desarmado. Não é um gasto, é um instrumento. E Salomão preparou para você atravessar o que vem com a mão firme, não com a mão vazia. Você tem 7 dias de garantia completa para sentir a diferença na sua postura e no silêncio da sua casa. O risco é inteiramente nosso. A autoridade de estender a mão e pegar o que é seu, essa é a sua parte. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo e queimando no teu peito. Não deixa para amanhã. Não deixa para depois do banho. Nem para depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você falar vai ter uma opinião razoável e lógica que vai custar o seu instrumento de proteção. Quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário já sabe disso. A frase que ele vai te dizer é: na próxima segunda você começa, hoje aproveita o descanso. Ele vai sussurrar isso justamente quando o peso da segunda-feira começar a apertar de novo, porque é exatamente o momento que a inveja, por contraste, precisa para te puxar de volta para o ciclo de exaustão. Ele não vai dizer para você desistir de tudo. Ele vai dizer para você começar na próxima, porque ele sabe que o depois é onde você sempre perdeu a sua coroa. Ele está tentando recuperar o território que perdeu hoje no tribunal do céu, antes que amanhã chegue, e você use o que recebeu. Hoje, agora, antes da próxima segunda-feira de manhã, não depois, hoje. E Salomão vai sustentar contigo cada passo desse novo tempo. E agora, a última palavra deste vídeo. Na próxima palavra que vou trazer para este canal, vou te falar sobre a blindagem do banquete de Salomão e como ele protegia a sua mesa contra a descarga emocional de quem o cercava. Quem ouviu essa palavra hoje e recebeu o nome de Bacair, precisa ouvir aquela em sequência para entender como manter o selo ativo sob pressão extrema dentro de casa. Fica de olho no vídeo que aparece na sua tela agora, porque o que vem não é apenas uma continuação. É o aprofundamento necessário para que a semente que foi plantada hoje rompa a terra. E quando isso acontecer, e vai acontecer em breve, você vai lembrar deste momento exato em que a sua cadeira na mesa foi finalmente revelada. Antes de você ir, pense em uma pessoa específica, não em muitas. Pense em uma única pessoa,
cujo nome chegou agora à sua mente enquanto eu falava sobre o restaurador de brechas. Alguém que tem estado em silêncio, sendo fiel no pouco, mas sem ser vista por ninguém. Alguém cuja unção também tem atraído ataques ferozes que ainda não têm nome. Alguém que você sabe que chega em casa carregando um peso que não é dele e descarregando onde não devia. Manda este vídeo para ela agora. Ela está esperando essa palavra de reconhecimento chegar para não desistir. E quando essa pessoa abrir este vídeo, ela vai precisar do que você acabou de receber, incluindo o instrumento que Salomão deixou registrado para o dia comum. Pode ser exatamente o que abre o ciclo dela também, assim como abriu o seu hoje. O link do código continua no primeiro comentário fixado, esperando por ela do mesmo jeito que esperou por você. Não é um favor que você faz a ela, é uma serventia espiritual. E o céu vê quem estende a mão para o outro escolhido no meio do inverno. Não é um favor, é serventia. E o céu vê. Comente aqui embaixo agora, Amém recebido. Faça disso o selo final da sua participação nesta cerimônia e registre sua nova postura. E manda esse vídeo para essa pessoa específica que veio na sua cabeça agora. Está feito. O que foi entregue aqui hoje foi entregue para a eternidade. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play neste vídeo há alguns minutos. Você é profundamente amado. Você nunca foi esquecido pelo semeador no meio do gelo. A cadeira na mesa é sua e o lugar está reservado. E assim está selado. A sua próxima segunda-feira de manhã pode esperar mais 10 segundos antes de você ser o dono absoluto dela.